Maravilha. Boa tarde a todos. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre o tempo, né? Então, nós temos diversas dimensões e caracterização do tempo, só que nós vamos falar a diferença do tempo histórico para o tempo geológico da Terra, especificamente. As habilidades e competências a serem trabalhadas é que nós possamos explicar os processos geológicos e geofísicos da Terra, constituintes, né, da proveniência da crosta terrestre, que é responsável pela dinâmica interna nas escalas externas da Terra. Então, a gente vai absorver aí um pouquinho dessa dinâmica de tempo, né, e voltando um pouquinho naquilo que a gente já aprendeu nas duas últimas aulas, que era a dinâmica interna da Terra e a dinâmica externa da Terra, para a gente compreender essa dimensão de tempo, tanto na esfera geológica ou na escala humana, que a gente vai falar cronológica também. Então, o que é tempo, né? Quando a gente fala no tempo, a gente tem aí essa vastidão de características. A gente pode falar do meu tempo, do seu tempo, do tempo histórico, do tempo geológico, do tempo dos meus sonhos, das minhas realizações. Quem é espiritualista pode falar do tempo, né? Da vida, do tempo de Deus. A gente pode trazer o tempo do calendário, o tempo lunar, e assim sucessivamente, né? E a gente ainda pode trazer as dimensões, né, do tempo antes de Cristo e do tempo depois de Cristo, uma vez que nós estamos na era cristã, tá bom? Na geografia é importantíssimo a gente compreender essa dinâmica de tempo, esse conceito, né, caracterizado como o tempo e nas suas dimensões. Para quê? Para que a gente possa compreender essa dinâmica de espaço, né? Será que o meu tempo é o seu tempo? Será que o tempo da construção humana é o mesmo tempo, né, que a natureza exige para se recompor, para renascer, para reflorestar, para produzir? Então, a gente tem aí toda essa dinâmica e a gente precisa fazer uma reflexão sobre essa ideia, sobre esse conceito de tempo, para que a gente possa compreender e até mesmo caracterizar o espaço em que vivemos. Olá, Juan, tudo bem? Né? Então, o tempo geológico. Eu vou já jogar aqui, gente, o link lá das respostas para vocês, tá? Daí vocês vão respondendo e no final o Luan só abre lá o link. Deixa eu jogar no A, no B e no C, né? No D eu já coloquei, no C, no B. Cadê primeiro A, gente? Primeiro A, primeiro A. Primeiro D. Primeiro A. Pronto, mandei nos 3 grupos, tá? Né? Então, quando a gente fala do tempo geológico, né, do tempo da Terra, do tempo da natureza, do tempo daquela geografia física que a gente trabalha. A professora de física também trabalha esses conceitos, né? Então, a gente vai falar do tempo que mede a idade da Terra. E também o professor de história trabalha muito com esses conceitos. O tempo geológico é dividido em eras. Então, a gente vai falar nas eras geológicas, até mesmo nas eras glaciais, que são subdivididas em períodos, né? Cada etapa desse tempo é marcado por acontecimentos que o caracterizam. Então, a gente vai caracterizar as eras geológicas de acordo com o que aconteceu, ou a idade da Terra é marcada pelos seus fenômenos, vamos dizer assim. O tempo histórico, a gente já vai falar do tempo das transformações humanas, né? Então, é o tempo em que o homem é o ator desse cenário.
é o tempo em que as transformações ocorrem com uma intensidade de tempo maior que as do tempo geológico. Então, enquanto a gente trabalha com milhões e bilhões de anos no tempo geológico, aqui no tempo humano a gente vai trabalhar com os anos, né? Ou mesmo com o calendário lunar, vamos dizer assim. Mas um ano para nós seria bilhões e bilhões e bilhões de anos para a Terra. A teoria do Big Bang é praticamente o início, né, dessa marcação. Então, a gente tem aí o sistema solar como todo esse cenário inicial, né, e quando houve a grande explosão, ou a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo, os cosmólogos usam o termo Big Bang, que foi a grande explosão, para se referir a essa ideia de que o universo estava originariamente muito quente e denso. Então, em algum tempo finito no passado. Então, esse tempo, né, onde o universo esteve quente e denso, ele acabou-se, então ele se tornou finito a partir do momento em que houve a grande explosão. Então, ali já começou o quê? O marco, né, da idade cosmológica na Terra, porque até então a gente tinha um grande período geológico único, né, e não marcado, vamos dizer assim. Quando houve a grande explosão, formaram-se massas maiores, como os planetas do sistema solar. No universo conhecido, há muitas nuvens de gases e poeiras que foram as nebulosas. Então, essa grande explosão, né, deu início a esse marco que a gente tem, e as nebulosas passaram a se formar cada vez mais, e a gente consegue, né, compreender toda essa dinâmica, toda essa teoria, que podem dar origem aos sistemas solares. E, a partir daí, o homem consegue, né, fazer suas análises com muito mais propriedade. Em princípio, nessas nuvens, há duas forças opostas. Há uma que se equilibra, a gravidade que tende a contrair e a pressão térmica que tende a expandir. Então, há sempre uma divergência para que o equilíbrio aconteça, porque se não houver essa divergência entre gravidade e pressão térmica, não vai ter o equilíbrio entre os planetas, ou entre as nebulosas, vamos dizer assim. E se sair 1 milímetro sequer do eixo, a gente sabe que já temos aí praticamente o fim, né, do planeta Terra, porque haveria um desequilíbrio, né? Então, esse equilíbrio é que mantém todas essas forças em rotatividade e a vida na Terra, né, tem a sua existência graças a essa dinâmica. Daí vocês vão lá nas aulas de sexto ano, né, quando vocês estudaram o sistema solar, aí toda a sua, né, dinâmica, toda a sua cosmologia, vamos dizer assim, que todo aluno adora. Pode passar. Pode passar, Luana. O surgimento da vida da Terra, né? Há quanto tempo isso aconteceu? Então, a gente sabe que foi há bilhões e bilhões de anos, né? Mas que vida, a gente vai dizer assim? Será que é só a vida humana que é contada nesse quesito? Então, a gente vai fazer uma análise aí do que seria o início da vida na Terra. Então, nós temos aí, né, toda a cosmologia ou cronologia, né, e os anos e as eras quando se formaram. Formação da Terra. Então, se deu há 4.600.000 anos atrás, né? Há 3.500 anos foram os primeiros seres vivos conhecidos, então vocês vão acompanhando aí, né? Depois nós tivemos há 550.000 anos, né? A explosão da vida marinha, os invertebrados. Depois surgiram as plantas marinhas, né? E toda essa cronologia que a gente vai seguindo aí, né? Depois, há 65 milhões de anos, a extinção dos dinossauros. Surgiram depois o homem moderno, as plantas terrestres e os anfíbios, né?
Não, os anfíbios vêm primeiro e depois a cronologia até chegar no homem, né? E eu acho que eu fiz a inversão. Pode passar, Luana. Daí a gente já tem o estudo das eras geológicas, né? Que a gente também chama de períodos geológicos. Então, nós temos aí, né, o pré-cambriano, né? Então, vai acompanhando aqui, né, os milhões de anos. O cambriano, ordovício, silírico, devônico, então, na era paleozoica da Terra. E aqui nós vamos ter, né, os objetos, elementos ou os seres que foram surgindo de acordo com o passar do tempo. Nós tivemos aqui na era Mesozoica, que a gente chama de período Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Então, nós temos aí mais um outro conjunto de elementos que foram surgindo na Terra. O Terciário, na era Cenozoica, né? Diversificação dos mamíferos, e os primeiros primatas. E hoje nós estamos aí na era quaternária, ou na era cenozoica, no período quaternário, que é onde, né, a gente vive aqui liderando, ou como os autores desse cenário, né? Então, é o homem o principal autor, o principal protagonista. Tudo bem até aí? Eras geológicas. Então, isso vocês precisam, né, estar atentos. Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Do pré-cambriano ao quaternário. Lembrem que hoje nós estamos aqui na era quaternária. A crosta terrestre é formada de pedaços, né? Esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas, e essas placas andam à deriva sobre a camada de rocha fundida sobre o manto, que nós já estudamos lá na primeira aula. As 7 placas principais e várias outras que são menores. Então, a gente vai estudar aí um pouquinho das placas tectônicas, inclusive vocês vão fazer o seminário na próxima aula, né? Então, quando houve a explosão do Big Bang, a gente fala que houve, né, a separação das placas tectônicas. Para isso, né, há um autor, né, ou um cientista, né, chamado de Werner, e o Werner ele deu o nome de teoria de deriva continental, né, que foi a sua proposta, né, criada lá em 1912, e o Werner dizia que há bilhões de anos atrás havia apenas um continente, que é a Pangeia, né, que era cercado por um só oceano, denominado de Pantalasa. Né? Então, nós tínhamos um único, né, planeta, ou a Pangeia, ou a grande bola gelada, né, ou grande planeta gelado, e esse planeta ele foi aquecendo e sofrendo a pressão. Conforme, né, essa pressão e essa temperatura se tornou muito alta, houve a explosão. Então, quando houve a grande explosão, o planeta se fragmentou, a Pangeia se fragmentou, ela se quebrou em vários outros pedaços, que no início não foi apenas, né, não foi vários pedaços, né, foram apenas 2 e depois houve outras explosões e foram se quebrando até chegarmos à configuração que nós temos hoje de placas tectônicas no mundo. Pode passar. Um dos argumentos que o Werner usa para justificar a teoria da deriva continental era que as bordas dos continentes têm formas que se encaixam. Então, quando a gente pega as placas tectônicas e tenta montar um quebra-cabeça, a gente percebe que uma placa encaixa na outra. Daí ele traz, né, desde a Pantalasa, né, até atualmente. Então, na Pangeia, a gente tem aí o supercontinente. Quando o supercontinente, né, explodiu, houve a fragmentação, né, em grandes pedaços. Esses grandes pedaços, eles foram se fragmentando e foram criando outros pedaços menores, né? Há 60 milhões de anos, nós tínhamos aí a penúltima configuração, né, que tem apenas algumas placas tectônicas, mas nós já temos praticamente toda a configuração do que nós temos hoje. Atualmente, nós vamos ter aí as 6 placas continentais maiores e as outras placas menores, que são as ilhas, né, que a gente conhece.
A diferença é que, atualmente, as placas, elas são consideradas como divergente e convergente, que vocês vão estudar lá na outra aula e explicar, né, porque elas são divergentes e porque elas convergem entre si. Eu não vou explicar, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Pode passar, Luan. Aí, também, né, ele utilizou outros argumentos mais fortes, né? Não, Luan, eu já passei esse. Eu coloquei o mesmo? Ah, tá. Então, Tinha colocado mesmo. acho que é para explicar esse outro, né? Tá, então, como elas se encaixam, né? O Werner justifica esse argumento que a gente fazendo aí o quebra-cabeça, e ele utiliza exatamente a placa africana e a placa sul-americana. E a gente vai ver que o Oceano Atlântico, ele era realmente, né? Ele não existia. Conforme a fragmentação, ele foi, né? Se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. Pelo fato das placas serem divergentes, o Oceano Atlântico ele vai aumentando. Então, a gente tem aí, pela ciência, que a cada ano o Oceano Atlântico fica mais largo, meio centímetro. Né? E onde eles realizam essa medição? Aqui no Brasil e na África do Sul. Então, eles têm esses pontos de análise aqui no Rio Grande do Sul e na África do Sul, que são os dois, né, os dois extremos da placa tectônica. Eles vão pegar esses extremos, eles fazem essa medição e eles justificam que a cada ano o Oceano Atlântico alarga meio centímetro, porque as placas são divergentes. Aí vocês vão pesquisar depois. Para defender essa teoria, né, ele mostrou que as formações rochosas dos dois lados do Oceano Atlântico, no Brasil e na África Ocidental, coincidem em idade. Então, além das placas, né, elas se encaixarem, além do oceano se alargarem, as duas placas têm a mesma idade. Então, elas foram formadas no mesmo tempo e a explosão aconteceu também no mesmo momento. O tipo de estrutura da placa é a mesma, o tipo de idade é a mesma e o encaixe é perfeito. Além disso, eles costumam, né, analisar os fósseis, né, para fazer esses estudos, né, que as criaturas terrestres que existiam, né, há milhões e milhões de anos atrás. Inclusive, né, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem indícios que houve também, que há, na verdade, resto de dinossauros, né, soterrados a quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundidade na placa tectônica, ou abaixo das placas tectônicas aqui da América do Sul. Daí, de novo, a gente vai ter aí, né, as eras geológicas, né, fazendo aí o contorno ou demonstrando ou exemplificando o tempo, tanto geológico quanto, né, do humano. A partir da deriva continental, a gente tem aí as escalas em milhões de anos, e a partir da evolução biológica dos seres vivos, a gente consegue perceber quais seres, né, vivos existiram ou surgiram de acordo com cada tempo, com cada período geológico, ou com a cronologia do calendário humano, vamos dizer assim. Tá? Todos vocês conseguem compreender aí a imagem? Sim. Sim, tranquilo? Sim. Ótimo, então, tá? Aí eu vou passar, porque também é aquele mesmo que eu já expliquei lá no início. A diferença é que esse está de forma plana e aquele outro estava de forma cilíndrica. O que é pouco tempo para o ser humano, é pouco tempo na vida de uma mosca doméstica, que em média vive 30 dias, né? O que é muito tempo na vida de um ser humano, digamos 74,6 anos, que é a média de idade para o homem brasileiro, né, porque a mulher brasileira vive 76, que era a expectativa de vida ao nascer do brasileiro em 2012, segundo o IBGE, significa muito tempo para os movimentos da hidrosfera. Então, o que é muito tempo para nós, né, o que é pouco tempo para nós, é muito tempo para a natureza.
O que é muito tempo para a natureza pode ser diferente para nós. Então, a gente vai ter aí essa logística de tempo, né, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha vivência, de acordo com o contexto que eu coloco. Então, a gente não, né, caracteriza o tempo de uma única forma. E seria impossível definir o tempo em uma única coisa. Em 75 anos, né, por exemplo, pode surgir um novo rio natural na superfície da Terra, ou pode desaparecer. Pode passar. Pode passar. Então, aí, é comum afirmar que os oceanos existem na superfície terrestre há pouco tempo, apenas 200 milhões de anos. Né? Então, a gente fala 200 milhões de anos para nós, né, é muito tempo. Para os oceanos, é uma criança. Esse tempo é pouco em relação à história do ser humano ou à história do planeta. Será? Aí a gente tem que fazer essa reflexão. Vocês concordam com a afirmação de que o tempo é relativo? Sim, Sim, né? Sim, ótimo. Pode passar. O tempo é relativo às referências que usamos. Então, sim, né? O tempo da natureza é outro bem diferente do tempo humano. O tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra, enquanto o tempo histórico, por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações humanas e sua capacidade de comunicação e escrita. Então, quando a gente analisa o tempo humano, né, há 30 anos, né, aqui no Brasil, praticamente toda a sociedade brasileira era semi-analfabeta, né, porque a escolarização aqui no Brasil não era colocada em primeiro lugar, como hoje é praticamente lei e obrigatoriedade, e necessidade. Né? Há 30 anos, 40, 50 anos atrás, o trabalho era mais importante do que a escolarização. Em 1930, então há 50, 70 anos atrás, a mulher não ia à escola, vamos dizer assim. Né? Então, a mulher não tinha escolarização. Então, o que é o tempo? Será que é muito tempo? Aí a gente fala, puxa, 50 anos atrás. Por quê? Né? Passou muito rápido? Será? Né? Há 20 anos atrás, nós não tínhamos internet. É muito tempo, 20 anos? Então, a gente faz essa analogia e uma referência, dizer, será que é muito tempo para um e pouco tempo para outros, e assim sucessivamente. Por fim, temos, entre tantos outros, a linha do tempo, né? Então, nós temos o tempo do nascimento, o tempo do primeiro aniversário, o tempo do passeio de bicicleta, o tempo do primeiro dia de aula, as fases da lua e a estação do ano. Então, o tempo, ele é relativo para cada um. Pode passar. E aí eu vou deixar o seminário para a gente fazer, tá bom? Só que antes, Luan, eu vou pedir para você colocar a coisinha lá do jogo de resposta do Mente, pode ser? tá bom, calma aí. Ah, vocês responderam lá o Mente? Sim. Sim? Ótimo, então. Vamos ver como ficou lá o jogo de palavras. O que é o tempo para vocês? Uau! Legal. Todo mundo respondeu? Comunicação, escuta, tempo histórico, tempo do homem, tempo das transformações, tempo geológico. Perfeito. Uhum. Mais alguém falta responder? Não? Tá.
Então, vamos lá fazer o sorteio do seminário ou vocês escolhem mesmo por si só, sem precisar de sorteio? Faz sorteio. Sorteio? Tá, então coloca os temas lá, Luan. Então, são 4 salas e 4 temas, né? Cada sala vai ficar com o seu tema. Vamos lá abrir os temas. Vocês não querem escolher por si só, né? É democrático o negócio aqui. Então, nós temos aí, né? Dia 21 é a apresentação. Né? Eu coloquei para vocês fazer os slides e me enviar até dia 18, pode ser? Que dia Então, que é a apresentação, professora? Dia 21. Aí dia 18 é o quê? Dia 18 vocês me mandam os slides para eu organizar para a gente fazer a Dia apresentação. 21 Pode desse ser? mês? Ah, entendi. É. Ok. Tem 15 dias, dá para fazer tranquilo. Tá? É só um temazinho, é fácil. E é por sala, não é por aluno, é por sala, tá? Só que daí vocês precisam se organizar para dar tudo certinho. Natal não vai decidir nada. Faz, Jamile, tenha fé. Nossa, mas o primeiro A ama Mas fazer eu as não coisas tenho, em não, sala. professora. É. Na minha sala eu não tenho. Então, ora, né? Então, ora. Tá, então nós vamos ter aí, ó, o tema é placas tectônicas, então é o tema geral. E vocês vão fazer os subcapítulos, né? Então, o tema 1, placas tectônicas, vai fazer a introdução. O 2 vai trabalhar as placas tectônicas marinhas e as placas continentais, o surgimento e os limites de cada uma delas. Quem pegar o 3 vai falar das placas tectônicas, a convergência, a divergência e as ocorrências de terremotos, né, que pode haver ou não, e por que ou não. Quem trabalhar o tema 4 vai falar das escalas Richter dos terremotos, os movimentos das placas e as principais ocorrências que já aconteceu. Pode falar um pouco dos desastres, onde aconteceu, como aconteceu, se é possível acontecer, e assim sucessivamente. Tudo bem? Ok. Ok? Ok. Ok. Tá. Então, como vocês preferem o sorteio, eu já vim toda preparada aqui, né? Bonitona. Então, eu peguei um verde, um rosa, um roxo e o azul. Então, cada sala escolhe uma cor. A sua cor vai estar com um número. Então, número 1, 2, 3 e 4, que é o tema correspondente, certo? Certo. Beleza. Então, pode começar pelo A ou começa pelo D? Começa de frente para trás ou de trás para frente? De trás pra frente. De trás para frente? Pode ser? Atrás e depois vai pra frente. Hã? O que, Kézia? Eu quero 3. Pode começar pelo meio, depois vai pra trás e aí vai pra frente. Pelo meio, de trás para frente, tá? Olha, é só cores, é só vocês escolher. Primeiro A, escolhe uma cor. Primeiro D, escolhe uma cor. Azul. Azul? Primeiro D, azul. Vou colocar aqui. Vou anotar. Primeiro D, azul. Primeiro B, escolhe uma cor. Rosa. Rosa, primeiro B. Primeiro C, escolhe uma cor. Tá faltando A e C. Escolher. Que cor que tem, professora? Tem roxo e verde. E aí, Bruninha, vai no roxo. Vai então. Vai roxo. Roxo e verde. Roxo. 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 Primeiro B. Bruna Gomes, primeiro B. Primeiro C. Primeiro C. Primeiro C, roxo. E sobrou o verde para o primeiro A, certo, Jamile? Ok. Ok. Tá. Então, vamos lá. Vamos abrir por sequência. Quem escolheu primeiro foi o D, azul, né, Luan? Foi. Azul. Vamos lá, ver qual é o número que é o azul. Eita, Jesus. O negócio quer voar.
Dentro do azul tem o número 1. Então, fica com o capítulo 1, Luan. Estão vendo aí na câmera? Introdução? Introdução. Tá. Certo? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Qual foi a segunda? Quem escolheu depois? Primeiro B. Eu vou na sequência. Rosa, primeiro B. Rosa. De menina. Menino veste azul e menina veste rosa. Número 4. Certo? Primeiro B fica com o capítulo 4. Placas tectônicas, as escalas Richter e os movimentos. Perfeito? Primeiro B, rosa. Número 4. E o azul, número 1. Tá marcadinho. Quem agora? O C ficou com o roxo, né? Isso. O 2. Você vai falar o capítulo 2, que é as placas tectônicas marinhas, continentais, os limites e o surgimento, certo? E o verde é o último, primeiro A. Certo, Jamile? Sim. 3. Professora, ficou em ordem então, né? Oi? Ficou em ordem, tipo, primeiro B, primeiro C, Não. B e o A. Você vai Não. falar do 1. Ficou Então, não. Ô, professora, peraí, não entendi nada. Peraí, rapidão, ó. O Jamile, 3 vai é o ser quê? do terceiro. Oi? O 3 é o quê que eu não tô achando aqui? O 3, você vai falar, cadê? 1, 2, placas tectônicas, convergência, divergências e os possíveis terremotos ou por que não ocorre terremoto, Ok, amém. ok? Nossa, triste. Professora, então a ordem ficou D, C, A D. e B. Isso. A ordem ficou D, C, A e B, né? Porque o D ficou com 1, B, o 4, tá, certinho. Alguma dúvida? Mais ainda? Não. Não, né? Agora é só pesquisar a placa tectônica e dia 21 vocês apresentam, tá bom? Ok. Ok? Então tá bom, gente. Alguma dúvida sobre a aula? Alguma colocação? Não. Não. Tudo bem? Então tá bom, meus amores. Até segunda o formulário, tá bom? Bom final de semana para vocês e um beijão. E como é que fala? Um aviso. O nosso horário vai ser mudado, tá bom? Ontem à noite eu até tinha colocado lá para vocês, que a Alessandra tinha feito, só que daí depois eu tirei para vocês não confundirem com a aula de hoje, tá? A partir do dia 21 será às 11 da manhã. Vocês viram lá que mudou o horário de alguns professores também, tá? Vocês receberam já a nova agenda? Já. Não. Já? Tá, então eu posto no grupo, aí vocês já estão cientes. Nossa aula vai ser às 11 da manhã e não mais às 3 da tarde, tá bom? Tá bom. Tá bem. Ok. Todo mundo assinou a lista, vou fechar aqui a chamada. Peraí. Isso, assina para não esquecer, por favor. Pode assinar que eu estou gravando ainda. Ok, Mariana, tá certinho. Obrigada. Ok. Tá, então tá aqui, ó. Eu vou mandar o slide para vocês, aí os 2 últimos slides já explicando o seminário e quando vocês vão me mandar, e eu vou organizar a apresentação, tá? Que é esse que o Luan tá colocando aí.